Nós abençoe a todos, nos colocar de pé. Mais uma oportunidade que podemos estar na casa do Senhor. Culto de ceia, culto de celebrarmos o corpo, o sangue, a vida do nosso Senhor Salvador. Se nós chegamos até aqui, é porque mais uma vez Ele tem nos sustentado, amém? Mais uma vez Ele tem nos guiado. Então vamos agradecer a Ele nessa noite. Um dia quando o céu se encheu de seu favor, um dia quando o pecado foi proibido. Quando o céu se encheu de seus louvores, um dia quando o pecado foi tão negro como nunca, veio Jesus para ser uma virgem e habitou entre os homens, meu exemplo ele é. O véu se fez carne, entre nós a luz brilhou, sua glória revelada, e Deus de amor, por ele te salvou, sepultado levou, meus pecados travou, ressuscitando justificou, de graça e prazer.
eu subirei ao glorioso dia, ao glorioso dia. Dia o levaram, dia o levaram ao monte do Calvário, dia crucificaram para morrer no madeiro, contemplamos o chão. Deus e redenção, suportando teu pecado, segura nação, estendida no lado, carregadas por mim, vivendo de amor. Ele salvou, sepultado levou, meus pecados pra longe, ressuscitando justificou, graça e pra sempre, onde eu subirei ao glorioso dia. Oh, glorioso dia. dia sepultura, Dia sepultura, onde mais estou vendo, dia aberta, da entrada. não existiu, Justificou, graça e pra sempre, onde eu subirei ao glorioso dia, ao glorioso dia. dia eu subirei ao encontro, Onde eu subirei ao encontro, no dia o céu brilhará com sua glória, e nesse dia verei meu amado Jesus, o meu Salvador. Ele me salvou, sepultado levou, meus pecados pra longe, ressuscitando justificou, graça e pra sempre, onde eu subirei ao glorioso dia. Glorioso dia.
Minha irmã Antônia Guiara, fazer oração de bênção nas tuas, amém? Amém, meus amados irmãos, vamos inclinar os rostos. Santíssimo Deus, eterno Pai, Senhor, por mais uma vez estarmos em tua bendita casa, nós te damos graça, nós te louvamos, Senhor, nós te exaltamos a ti, ao seu nome, Senhor. Aleluia, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio, por ter nos conduzido mais uma vez em tua casa, para que nós aprendamos em teu santuário, Senhor, para que nós te adoramos ao Senhor na beleza da tua grande santidade, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui, Senhor. Conceda que cada um saia melhor do que entrou, Senhor. E receba, Senhor, as bênçãos que vieram buscar, Senhor. Receba a nossa adoração. Fala conosco, porque os seus servos te ouvem, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Glória a ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém, aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar adorando a Ele com tudo que nós temos nessa noite, amém? É um mundo de compromisso, pessoas sem princípios, mas aqui há um povo que quer entrar por fora da palavra de Deus, amém? Pessoa sem princípios, não há mais. Deus quer as virtudes que nos pede, ainda que vivemos em sem
Aleluia. Possamos dar total liberdade para ele nessa noite, amém? Para que assim como foi falado ontem na vigília, que muitos possam sair daqui cheios do Espírito Santo, que possam sair daqui batizados com esse Espírito, amém? Vamos adorar a Ele, pois não importa o que o amanhã trará, eu sei que adorarei a Deus. Amém, aleluia. Uma certa segurando na escuridão, açúcar as suas costas, quase impossível de se falar. Ouvi uma voz chamando, sua mente começou a clarear.
eu sei que adorarei a Não importa o que o amanhã trará, o que espera por mim, eu sei que adorarei a Deus. Posso estar em visões, Posso estar em visões, eu sei. Estou livre, agora ele, esse coração, eu não vou ele é o Messias, espera por mim, eu sei que adorarei a Deus. Adorarei a Deus. Não importa o que o amanhã trará, o que espera por mim, eu sei que adorarei a Deus. o Lucas fazer oração pelos dias das ofertas. Amém. Deus abençoe cada irmão essa noite. Feche nossos olhos, soberano e glorioso Deus. Mais uma vez, Senhor, te agradecemos por tudo, ó Pai, por esta noite, Senhor, nos reunido, ó Pai, debaixo, Senhor, da tua palavra, Senhor. Viemos te louvar, te agradecer, porque tu és digno, Senhor, do nosso louvor, ó Pai, nossa gratidão. Nesse momento, abençoa, Senhor, essa oferta que será recolhida, Pai. Abençoa a mão dos dimantes, Senhor, nesta noite, ó Pai. Supra, Senhor, a necessidade, Senhor, de cada um dos teus filhos, ó Pai. Cada família, Senhor. Colocamos, Senhor, nas tuas mãos, ó Pai. E já cremos, Senhor, na tua promessa, Pai, na tua palavra, Pai. Conceda a tua bênção, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Não posso assentar.
jovens podem passar aqui na frente para adorar o Senhor aí. Glória a Deus. Aleluia. Passo a passo me aproximo mais de ti. Aleluia. Vou subir preparado para sair. Sou o sétimo mês, segundo a dor. De cabo a grana vencer a Satanás. Nossos olhos pois Deus precisa, jamais me soltarás. Minha vida é uma profecia, assim estou. Pois sou a redenção da vida, testemunha só. Não aceitarei Isso dizer, porque ele faz é somente. Eu tenho juro lugar, e eu sei que um dia desaparecer, e não isso me sentarei. Eu sei. Eu sei.
eu sei, dia pedido por mim, quando caminhar aqui, quero cumprir. Veio por sacrifício, veio acesso para o adorar. O companheiro regressou e agora posso andar. Veio a agora posso pode passar. Os irmãos colocam de pé mais uma vez, né? Para fazer a visualização. Deus abençoe a todos. Vamos orar pelo Alexander da Silva, Beck e Helena, Renato Ferraz, e oração para o irmão Valdete, a nossa irmã, né? Está enfermo. Irmã Fátima também, orar por ela. Irmã Fátima precisa de muita oração, irmão, viu? Se tiver alguém aqui no nosso meio, assim, que precisa de oração, erga a sua mão aí. Vamos orar, viu? Né? Pode deixar, irmão. O tempo de Deus vai vir na tua vida, viu? Às vezes não dá coisa certa no dia, mas não se desespera. Deus está vendo tudo o teu problema que tu passa. Não confia no homem, confia em Jesus, viu? Amém? Amado, soberano Deus. Aí está, Pai, várias mãos erguidas neste momento, Pai. Abençoa, Senhor. Dá, Senhor, livramento, Senhor, para o teu irmão longe na estrada. O inimigo está furioso, Pai. Eu oro também aqui pelo meu irmão, Pai, que está aflito, Senhor. Eu oro por ele, Pai, nesta noite, Senhor. Pai, que ele possa ter vitória, Senhor. Que possa dar tudo certo na vida dele, Pai. Que ele possa testemunhar que esse culto nesta noite foi marcado, Pai. Ajuda aquilo que está escrito também, Senhor. Nós dependemos de Ti, Senhor. Todos os dias nós passamos por luta, nós passamos por altos e baixos. Mas o Senhor, veja cada um de nós, sabe que nós precisamos, Senhor. Pai, eu oro por esses que estão inscritos aqui, Senhor. Eu oro também pelos irmãos, Pai, que estão com a mão erguida, Senhor. Eles vieram buscar uma bênção nesta noite, Pai. Eles possam ser alegres, ter confiança em Ti, ó Pai. Porque a nossa confiança está no Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós não podemos confiar mais em ninguém, Pai. Nós temos que confiar no Senhor, que é todo poderoso. O Senhor é médico dos médicos, o Senhor é advogado dos advogados, os médicos aqui, os advogados terreno e estado. Mas o Senhor não vai falhar, Senhor, porque até o tio, Pai, que tira da palavra é tirado, Pai, da árvore da vida, Senhor. Pai, tenha misericórdia de nós. Abençoa, Senhor. No nome de Jesus, nós te agradecemos. Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Você pode sentar comigo, beleza? Enquanto eu canto aqui um pequeno corinho, a professora pode levar as crianças para passar por Deus. Glória para sempre ao poder
a Jesus, Senhor, ao leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o vale. E tudo que nele há adorarão e proclamarão Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto de entre os mortos. Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém, graças a Deus. Vamos falar bem nessa noite? Amém. Vamos uma salva com Jesus. Poucos anúncios aqui para os irmãos. Amém. Nessa segunda, nós não teremos o programa na internet, devido a um compromisso que eu preciso cumprir. Então, nessa segunda, nós vamos passar aqui por alto o nosso programa. E na próxima segunda, Deus vai ter graça, condição e tempo, né? Nós vamos estar dando continuação dos nossos bons estudos, né? Terça-feira, nosso culto de oração aqui no Tabernáculo, juntamente com o irmão Gil. E vamos continuar com a campanha. Só que a semana que vem nós vamos fazer a campanha na quarta e quinta. Tá, irmãos? Quarta e quinta. Porque sexta-feira tem um compromisso, então nós vamos fazer nessa semana, quarta e quinta campanha. Teremos 2 pregadores. E eu sei que vai ser uma bênção. Ontem nós tivemos ali o encerramento da campanha da juventude, né, na casa do irmão João, do irmão Pai. E, na verdade, foi uma vigília que fazia muito tempo que eu não participava de uma vigília daquela forma, vou dizer assim. Todas as vigílias são boas, né? São boas. Todas Deus trabalha da sua maneira, né? Tem vigílias que Deus trabalha na quietude, no silêncio. E tem umas vigílias que são um pouquinho mais pentecostal, né? E hoje a nossa vigília foi bem pentecostal, né? Alguém pode estar olhando aqui na internet pensando assim, o pentecostal, pastor? Estou falando de denominação pentecostal, né? Estou falando da verdadeira experiência pentecostal, né? O profeta disse que nós somos os verdadeiros pentecostais, né? Nós criamos em todos os dons espirituais que vêm da parte de Deus. Então, fazia muito tempo que nós não tínhamos uma vigília como essa, que eu até comentei com a minha irmã, com a Marilene, que nós tivemos uma vigília virginiana, né? Amém. Fomos muito abençoados. E quando eu anunciei aqui, eu não esperava que ia tanta gente lá, né, irmão João? Irmão João disse, pastor, eu estou preparando uma sopa. Eu disse, Senhor, não sabia que era 2 panelas, né? Quer dizer, multiplica a sopa, porque tem um monte de carro indo, né? Todos que foram, fizeram a parte natural, o companheirismo,
e todos participaram também da ceia espiritual que Deus nos deu, né? Amém. E o encerramento foi com o Lucas, né? O jovem que trouxe a palavra para nós aqui ontem. Graças a Deus, Deus o encorajou, né? E ele falou como se fosse um pregador experiente, né? Também não ficou vermelho, ficou envergonhado, né? Então, Deus abençoe todos os jovens que participaram aqui do trabalho, né? O primeiro dia foi o José Paulo que trouxe a palavra, então o José Paulo está ali. O José Paulo trouxe sobre liderança, um bom tema, né? Liderança. No segundo dia foi o Jefferson, falou sobre o tempo, né? Depois claro que eu vou conversar com eles assim individualmente, assim. Eu quero comentar um pouquinho mais sobre a pregação que eles fizeram. Mas eu vou ter uma reuniãozinha particular com cada um para o crescimento, né? Eu sei que Deus é poderoso para levantar uma nova safra de pregadores, né? E ontem o irmão Lucas, então, fez o encerramento. Amém. Nessa campanha que nós vamos ter agora, são de pregadores, são novos pregadores, estão aspirando nesse. Vai ser com pregadores casados, né? Primeiro dia. Bem, domingo que vem nós teremos a escola dominical para as crianças de manhã e a escola já para os adultos também, tá, irmãos? Todos estão convidados para estar aqui conosco. Deixa eu falar um pouquinho sobre o nosso retiro de Páscoa. O nosso retiro vai começar dia 18, nós já vamos estar pegando a chave na sexta-feira à noite, mas oficialmente começa no sábado pela manhã e nós vamos até segunda à tarde, que também é feriado. Nós vamos aproveitar esses 3 dias ali no salão. O irmão William pediu para eu passar aqui o recado para os irmãos. Crianças até 5 anos não precisa pagar nada. A partir dos 6 anos até os 12 anos, vai ser R$15 para todas as refeições. E os adultos, né, a partir dos 12 anos, serão R$30. E eu creio que isso é um número simbólico, né? E as pessoas na estrada aí, pastel velho aí de uma semana, com um cafezinho preto, você gasta R$30, né? Aí quando é a igreja, então, cara, assim, 2 dias, né, irmão? 2 jantas, 4 cafés,
2 almoços, R$30, é simbólico, né? Chorar por causa de R$30 é... Como é que é? Como é que é o espírito de mão fechada, como é que diz a Bíblia? Avarento, né? Não vamos ser avarento, né? É muito pouco para o momento, companheirismo que nós vamos estar tendo ali na presença de Deus. Então, se os irmãos puderem, os irmãos que vão participarem, se puder acertar até o dia 10 com a irmã Josiane, então os irmãos já acertam para a irmã poder já estar se programando, comprando o que precisa, né, o que necessita. E eu creio que nós vamos ter também um bom momento espiritual. Se alguém acha, eu acho que está caro e tal, vou almoçar em casa, não tem problema. Né? Mas não te esquece, né? Tu ir em casa, volta, vai em casa e volta, tu vai gastar esses R$30 só de gasolina, né? Então, pondera, né? Coloca na balança e vê que R$30 não é nada, né? E se fosse mais do que R$30, todas as vezes que nós nos reunimos, como no Ano Novo, é sempre uma bênção, né? É a oportunidade que a gente tem para ter companheirismo, convívio com os irmãos. Mas então tem tempo, sai ali fora, cumprimenta rápido o irmão, não vai para casa. É aquele momento que você pode conversar, ter um tempo ali com o irmão, com a irmã, né? Então, irmãos, façam um esforço para todos estarem ali. Nós teremos, às 6 horas da manhã, nós vamos ter a oração ao nascer do sol. Depois, a partir das 9 horas, nós vamos ter nosso culto no domingo de Páscoa. Sábado à tarde para a noite, vamos ter um louvorzão ali, vou dizer assim, um louvorzão, né? Se Deus tiver uma palavra, teremos uma palavra, mas a princípio vamos marcar um louvorzão. E quando estivermos ali, creio que Deus vai nos dirigir ali na programação espiritual. Os irmãos creem que nós estamos sendo liderados pelo Espírito Santo? Eu creio que o Espírito Santo está nos liderando, nos conduzindo. Então, eu creio que Deus vai nos dar ali a direção de tudo que tem que ser feito. Amém. Antes de eu pregar, vou pedir que todos os irmãos que estão com os celulares ligados, por gentileza, coloque em modo avião. Não atendam o celular durante o culto, não respondam mensagem, né? Só usem se você for ler a Bíblia no celular. Tá bom, irmãos? Vamos manter essa reverência dentro do tabernáculo e no horário de culto, né? Um culto é tão importante, tão reverente. Um culto com a presença do Espírito Santo pode trazer vida e pode trazer morte também, né? Depende da condição que nós nos encontramos, né? Nós com reverência, né, obediência e humildade, pode nos trazer as bênçãos de Deus, e nós, irreverentes, também pode trazer juízo, pode trazer morte, né? Então, não se esqueça, irmãos, eu vou colocar uma placa bem grande lá em cima, lá. Cuide o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Né? A importância, né, de nós termos uma reverência ao entrar no tabernáculo. O profeta diz que quando nós quebramos a ordem do culto, nós somos responsáveis pela bênção que Deus deixou de derramar naquele culto, e somos responsáveis do próximo culto. Eu não sei explicar por quê, mas o profeta disse porque né? Tem algum motivo que quebra a ordem do próximo culto. Então, vamos sempre se manter em reverência diante de Deus, e eu sei que Deus sempre tem bênçãos para repartir conosco. Agora, irmãos, eu posso falar, né? Se as pessoas vão obedecer, né? Eu não posso obrigar ninguém a obedecer, né? É com você e Deus, né? Que está dado o recado. Eu não sabia. Então, está sabendo hoje. Amém? Seja reverente na presença de Deus, horário de culto, hora de culto, seja um tabernáculo, seja uma casa, seja uma vigília. Vamos sempre manter essa reverência e esta ordem, porque não é o lugar, é a presença de quem está ali. A presença do Senhor. Vocês estão felizes? Amém. Eu vou chamar aqui a irmã Natalina, né? Irmã Natalina, vem aqui na frente, irmã Natalina. Natalícia. Eu sabia que era alguma coisa a ver com o Natal, né? Vem aqui na frente para os irmãos todos conhecer a senhora. Também os jovenzinhos aqui, o filho e a filha da irmã Bárbara, do irmão João. Só para me apresentar isso para a igreja, que eles se batizaram
na outra ocasião. Pode virar de frente lá para a igreja lá, irmã, só para os irmãos conhecerem a senhora. A Emanuele? Ai, meu Deus, estou com uma na cabeça. Laura. A Laura e tu? João. Agora temos 4 João na igreja, né? Um que eu tive que ir lá na vigília para me desdobrar. Não, João Boaventura, não Hernandes. Para a gente poder se identificar, né? Então aqui está o João, a Laura, que é filha e filho do irmão João e da irmã Bárbara, que se batizaram junto com os irmãos. No dia que eu apresentei, eles não estavam juntos. São 2 jovenzinhos, já cantaram com a juventude, graças a Deus, né? E a nossa irmã Natalícia, que estava lá ouvindo a palavra. Depois eu saí de lá, o irmão João ficou conversando um pouquinho com ela. E eu creio que na conversa que o irmão João teve com ela, acendeu a chama. E ela perguntou, eu posso me batizar também? Já tenho idade. Mas alguém disse, mas sua alma é jovem. E ela aceitou tomar o nome do Senhor Jesus Cristo pela fé. As mãos estão felizes? Quer receber a comunhão? Salve de palmas para Jesus. Graças a Deus. Agora sim, irmãos, nós vamos colocar de em pé, nós vamos ler a palavra do Senhor. Eu tenho uma palavra aqui, é simples para repartir com os irmãos. Culto de Santa Ceia, não vou trazer nenhum ensinamento, nenhum estudo, mas eu sei que tudo é necessário. E eu gostaria que ninguém ficasse com pressa para voltar para casa. Vamos ter o nosso culto aqui na medida que o Espírito Santo nos conduzir, né? Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 6, 7 e 8. Daqui eu vou extrair aqui a mensagem que Deus me deu para esse culto de ceia. Os irmãos sabem que culto de ceia eu sempre trago uma pregação mais dirigida às famílias, né? A vida doméstica, o cotidiano, nosso dia a dia, né? Que é importante, né? Aleluia. Então diz assim, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 8, diz assim, 4, 6, 7 e 8. Por nada estejais ansiosos, mas em tudo pela oração e súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Então não adianta chegar diante de Deus todo ansioso, todo nervosinho, que Deus não está nem com o nervosismo nosso, né? Está dizendo aqui, né? Em nada estejais ansioso, diz assim, mas que sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, com súplica e orações de graça, né? É isso que Deus ouve, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. Então, se nós chegarmos a Ele da maneira correta, com oração, súplica, com ações de graça, as nossas orações, o Deus de paz, né, que excede todo entendimento, vai guardar os nossos corações e também a nossa mente. E o versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais. Então tem uma lista de coisas boas aqui que o apóstolo Paulo coloca para nós. Se quer ter algum pensamento, pense alguma coisa desse tipo aqui, né? Tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensais, né? Sempre pensando coisas boas, amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por essa noite, esse culto de ceia aqui, que nós estamos reunidos. Eu sei que eu sou apenas o instrumento, o vaso, Senhor. Quem fala a sua palavra é o teu Espírito Santo. Desde que o vaso esteja disposto a falar aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos lábios. O Senhor me deu a meditação ali, enquanto eu estava orando, meditando para pregar nesse culto.
mas sei que o único que pode trazer inspiração nessa noite e vivificar a tua palavra é o Espírito Santo. E eu te peço, Senhor, fale conosco de uma forma especial, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar, irmãos. Aleluia, graças a Deus. Eu vi a irmã Ivone sentadinha ali, senti falta, com o marido não veio junto dessa vez. Oh, que pena, né? Tá bom, a irmã Ivone não está completa hoje, está faltando uma parte dela. O Marino, né? Deus abençoe o Marino, amém, onde ele estiver, né? Eu não vou falar sobre novo nascimento, não é meu tema, falar sobre novo nascimento. Pelo contrário, meu assunto é algumas coisas bem práticas da nossa vida cristã, do nosso cotidiano. Mas eu quero iniciar aqui só citando isso para os irmãos, até porque o último culto que eu preguei ali em Bituba para os irmãos, eu falei um pouquinho a respeito do novo nascimento, né? Uma forma bem simples, para que os irmãos que estão começando possam entender. E eu falei ali para os irmãos, e aqui também já repeti umas quantas vezes, né? Isso aqui todos já sabem de cor. Que novo nascimento é uma mudança de entendimento. Quantos lembram disso? Você já sabe disso, né? Novo nascimento é mudança de entendimento. Se você quer uma escritura para endossar o pensamento, Romanos capítulo 12, versículo 2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E através da renovação do entendimento, nós podemos, então, saber ou conhecer qual é a perfeita e agradável vontade do Senhor. Ninguém consegue cumprir com a vontade do Senhor, ao menos que ele tenha o entendimento renovado, né? Quando não houver uma mudança de entendimento, a pessoa nunca vai saber ou captar realmente qual é a perfeita vontade de Deus. Eu acredito que acontecem muitos erros, né? Aí todo mundo tentando fazer alguma coisa para Deus, e as pessoas tentando fazer qualquer coisa para Deus, porque não sabem o que tem que fazer para Deus. Como eles não têm um entendimento renovado, eles não conhecem qual é a perfeita vontade de Deus. Então, vamos fazer qualquer coisa. E a triste notícia é que Deus não aceita qualquer coisa, né? Deus só aceita aquilo que é a sua perfeita vontade. Amém? Então, não se esqueçam disso. Novo nascimento é uma mudança de entendimento. Aí o profeta, na mensagem, a maior batalha jamais pelejada, ele nos fala assim. E os irmãos que têm essa mensagem no aplicativo, eu até aconselharia os irmãos lerem essa mensagem, né? A maior batalha jamais pelejada. Uma mensagem de grande ajuda no tempo que nós estamos vivendo de batalha espiritual. No parágrafo 63, o profeta diz assim: isto tem que ser aceito na mente. Falando a respeito da direção que a palavra vem, né? A pessoa ouve a palavra e logo isso tem que ser aceito na mente primeiro, antes disso descer ao coração, né? Então passa pela mente. A mente é como se fosse o filtro, né? Então, isso tem que ser aceito na mente e logo crido no coração. Então, a palavra de Deus chega a ser uma realidade em todos os sentidos do espírito e do corpo. São completamente limpos pelo o Espírito Santo. Uma vez eu preguei aqui para os irmãos a respeito da mente humana, do entendimento, e falei para os irmãos naquela ocasião que nós temos 3 ventres que são bem conhecidos. Nós temos o ventre da terra, que gera semente, né? Nós temos o ventre da mulher, que traz os filhos à existência, e nós temos o ventre da mente. E eu falei para os irmãos naquela ocasião que o ventre da mente é um ventre que gera espíritos. Todos os espíritos são gerados na mente, né? Qualquer tipo de espírito, que ele seja espírito de prisões, imoral, seja espírito de enfermidade,
todos eles têm um ponto de partida na mente, né? A mente é o ventre que gera esses espíritos, né? Tem uma escritura aqui, eu vou ler essa escritura aqui antes de eu iniciar aqui o ponto que eu quero chegar, que o apóstolo Tiago diz assim, capítulo 1, versículo 13, diz assim, que homem algum ao ser tentado, diga, por Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhum homem ele tenta. Deixa eu só colocar melhor o sentido dessa escritura aqui, e as pessoas vão dizer assim, tá, mas Deus não permite provas, lutas, dificuldades. Sim, Deus permite as lutas, as provas e as dificuldades que vêm para o crente. Mas quando o Tiago está falando desse tipo de tentação, ele está falando de uma outra forma de as pessoas serem tentadas. Não aquela tentação de Deus te provar, Deus permitir, Deus deixar o diabo, como no caso de Jó, ou como no caso de Pedro. Satanás pediu para me cirandear sobre ti, e eu intercedi para que a tua fé não desfalecesse. Não é esse tipo de tentação. É uma outra tentação que existe no próprio ser humano. Muitas vezes o diabo não precisa nem fazer muito esforço. Essa própria natureza do ser humano já é o suficiente para ele cair na sua própria cilada. E eu preguei aqui num culto com os irmãos e digo, irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Vocês, durante a caminhada, terão mais lutas e confronto com a natureza humana de vocês que com o próprio Satanás. A nossa natureza humana pode ser uma armadilha contra nós. Diz assim, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhum homem tenta. Essa tentação está baseada nisso aqui, Mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Então, o pecado ele toma ocasião através do próprio desejo da carne, né? Concupiscência, a natureza humana. Depois, havendo a concupiscência concebido, gera o pecado. Então, essa geração do pecado, o pecado ele é gerado na mente primeiro, né? Quantos aqui sabem que a Eva caiu na carne aqui? Levanta a mão. Eva caiu na carne, cometeu adultério no Jardim do Éden. E quantos sabem que antes de a Eva cair na carne, ela caiu primeiro na mente? Quantos sabem aqui? Primeiro Satanás veio na sua mente e arrasou com ela e fez com que ela descresse da palavra de Deus. Antes de ela conceber no seu ventre físico, ela concebeu-se no seu ventre espiritual. Então, antes de Satanás enganar ela fisicamente, Satanás enganou ela na sua mente. Então, porque a mente é um ventre, e esse ventre está sempre gerando espíritos. Tem pessoas que podem ficarem doentes pelo simples fato de colocar na cabeça que estão doentes e começar a dar vida para aquele pensamento, e daqui a pouquinho aquele pensamento concebe aquela enfermidade, e daqui a pouquinho a pessoa realmente de fato está enferma, porque aquilo começou a ser gerado como um espírito de enfermidade espiritualmente na mente. Depois aquilo torna-se físico, porque aquilo foi gerado. Alguém já ouviu falar aí em gravidez psicológica? Eu já vi casos de mulher ficar com a barriga grande, como se estivesse com 9 meses. E aquela gravidez não ser real, aquela gravidez ser uma gravidez psicológica, né? Só concebe aquilo na mente, né? E aí, irmãos, tem um pensamento aqui. Olha a sequência dessas coisas. Todo pensamento, ele gera em nós um tipo de sentimento. Todo pensamento gera em nós um tipo de sentimento. Se tu pensou, vou dar um exemplo assim, se tu pensou que de repente o irmão passou por ti, ele não fez questão de te cumprimentar, de apertar tua mão, ou que de repente tu percebeu que esse irmão estava cochichando e possivelmente estava falando mal de ti. Se tu tem esse pensamento, acontece que você tem esse pensamento,
logo isto vai gerar um sentimento no teu coração concernente àquela pessoa, né? Vamos ver o sentimento. Até mesmo na enfermidade, como eu falei, a pessoa fica com aquele sentimento. Eu acho que estou doente. Eu acho que o irmão não gosta de mim. Eu acho que os irmãos estavam falando mal de mim. E até no lar mesmo, né? Entre a família, o casal, né? Quando o diabo consegue entrar num dos lados, né? Consegue produzir um pensamento negativo, seja da mulher, seja do marido, daqui a pouquinho aquele pensamento não fica só. Daqui a pouquinho aquele pensamento gera um sentimento estranho, um sentimento ruim, um sentimento de rancor, de mágoa, né? Aleluia. E logo, irmãos, o sentimento, ele gera comportamento, porque você vai se comportar de acordo com o teu estado psicológico, né? Então, assim, quando tu não está bem com alguém, a não ser que você seja um artista, né? Um ator, que seria o hipócrita, né? De fingir bem. Mas, geralmente, quando você tem um pensamento contra alguém e aquilo gerou um sentimento ruim, é claro, vem cá, Lucas, me cumprimenta, a pessoa vai te cumprimentar, talvez seja um cristão, mas não vai ser aquele cumprimento, né? Ah, meu irmão, Deus te abençoe. Ele vai perceber, ele me conhece, ele sabe quando eu cumprimento ele, né, eu dou um sorrisão, né? Ô, Lucas, tá bem, querido? Como é que tá? Ele sabe que é assim. De repente eu chego nele, tô bem, Deus abençoe. Ele vai ver que o sentimento, o pastor está com algum sentimento contra mim, porque o comportamento dele foi diferente comigo. Falei outro dia para os irmãos que o diabo não pode ler a nossa mente, claro que não pode, mas o diabo pode perceber as nossas ações, nosso comportamento, e muitas vezes o diabo sabe que tu está intencionando no teu coração, na tua mente, através do teu próprio comportamento. Como é que a ciência chama isso? Como é que é? Leitura corporal, alguma coisa assim? É isso, né? Leitura corporal. A pessoa, ele dá a leitura corporal e faz o outro compreender. Ó, não estou muito gostoso contigo. A leitura corporal está dizendo isso, né? E é claro que o mais simples seria, né? Irmão, eu tive um pensamento a teu respeito, eu tenho que tirar essa dúvida contigo. Não seria o correto? Não deixar que aquilo gere esse sentimento, né? Não, eu precisava conversar contigo. Eu não posso ir para casa com isso. Podemos conversar? Eu tive um pensamento. Me tira a dúvida. E às vezes não chega a ser aquilo que a pessoa estava pensando. Aí quando conversa, porque, puxa vida, quase que eu tive um sentimento do irmão e não era o que eu estava pensando. A gente é negligente nessa parte. Né? Eu sou fortão, eu sou fortuna, eu suporto, eu resisto. Não. A tua mente é um ventre, ela vai ficar ali, mas tu viu, né? Mas depois de tanto tempo, né? Mal companheirismo, né? Mas vocês se gostavam tanto. E aquele espírito fica ali instigando, até que aquele espírito gere esse sentimento, e logo nós começamos a nos comportar de acordo com o nosso sentimento. Todo mundo age de acordo com o seu sentimento. A pessoa está triste, sentimento, ele vai se comportar como uma pessoa triste. Ele está feliz, todo mundo vai ver que ele está faceiro, está feliz, né? Porque o comportamento dele vai expressar o sentimento que ele está tendo. Logo, nosso comportamento gera as nossas ações, então nossas ações começam a vir através do nosso comportamento. E daqui um pouquinho, irmãos, de uma maneira sorrateira, sem a gente se aperceber, as nossas ações se tornam-se hábitos. Aí tu passa a ter hábito. Como no caso aqui do Lucas, né? Talvez de ignorar o irmão porque, né? Começou lá com pensamento, sentimento, comportamento, as ações. Agora já passa aquilo de eu ter um hábito. E aquilo para mim fica uma coisa corriqueira, como se não tivesse problema nenhum. E não é.
eu não posso ir para a eternidade juntamente com Lucas, tendo alguma coisa em questão com ele. Então, não posso simplesmente tornar-se um hábito eu chegar na igreja e ter ranço com Lucas, e congregar a vida toda com Lucas, e passar a vida toda com Lucas tendo ranço com ele, porque passou a ser um hábito. Estão entendendo, irmãos? Tomamos do mesmo vinho, comemos do mesmo pão, mas temos o ranço um com o outro. Mas virou hábito. Não me pesa mais meu coração. Não é errado mais. Não é verdade? Aí os nossos hábitos vai gerar o nosso caráter. Então, o caráter do homem, ele está baseado em um ponto de partida, ou um princípio. O princípio do nosso caráter começa com nossos pensamentos. De tudo que deves guardar, guarde teu coração, teu entendimento, porque dele procede a vida. Tudo inicia dali. Pensamento, sentimento, comportamento, ações, hábitos, e logo o nosso caráter. Então, teu caráter vai ser formado a partir de teus pensamentos. E o nosso caráter, então, é o que leva nós ao nosso destino eterno. Ou a eternidade com Deus, ou a separação eterna de Deus. Nunca mais podemos retornar para a presença do Senhor. Olha a sequência disso. Já contei isso aqui para os irmãos aqui, mas vou repetir a história de novo. É bom sempre uma repetição, muito aprendizado. Contei para os irmãos uma ocasião que aquela moça foi no aeroporto e ela chegou na loja de conveniência, comprou ali um pacotinho de bolacha e voltou correndo para o saguão, sentou ali no balcão, próximo do balcão, tinha um senhor sentado perto dela, e entre os dois estava o pacotinho de bolacha. Ela pegou, abriu o pacotinho de bolacha. Ela pegou, comeu o primeiro biscoito, o homem que estava do lado comeu o segundo. Quando não pegou o segundo, ela disse, onde é que ele está com a cabeça, né? Se onde é que eu estou, que eu não enfio a mão na cara dele, né? Ela pegou o terceiro, ele pegou o quarto. E assim foi indo. Quando chegou lá no final, só tinha um biscoito lá no final. Ela pensou assim, eu vou ver o que ele vai fazer agora. Ele foi lá no último, partiu no meio, comeu a metade, deixou a metade para ela e saiu e foi pegar o voo dela. Ela comeu aquele outro pedaço irritada, brava. Quando ela chegou dentro do avião, que ela foi abrir a bolsa para pegar a passagem, o pacote de bolacha que ela tinha comprado estava dentro da bolsa dela. Resultado, né? Ela que estava comendo a bolachinha do homem, né? E vocês sabem que às vezes em alguma ocasião de problemas que acontecem, seja entre irmãos, seja de família, seja no lar, seja marido e mulher, às vezes tem alguma ocasião que tu tem certeza que tu tem razão, e às vezes a razão não está contigo. Quando passa o teor, a brigaçada, a discussão, algum problema, que você para e pondera e você abre a mochila, vou dizer assim, tu diz, puxa vida, eu que estava errado, ou eu que estava errada. Claro que eu sei que às vezes o orgulho fala mais alto, né? Que a pessoa ir lá e dizer, eu vou ter que dizer uma coisa para ti, realmente eu estava errado dessa vez. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, vamos continuar aqui. Nessa área aqui de qual estou falando, irmãos, da vida cristã, nós temos duas coisas, eu já falei para os irmãos também. Mas vamos lá, eu quero chegar aqui num ponto importante. Nós temos duas coisas. Nós temos uma coisa que se chama-se reputação. Reputação é aquilo que as pessoas pensam de ti. Mas nem sempre o que pensam de ti é. Alguém pode contar uma história a teu respeito, e aquela história
se tornasse a tua reputação. E aquela história pode não ser verdadeira. Então, reputação, vocês que são crentes, reputação é bom ou não é? Hã? É? Reputação é bom, ótimo. Mas não é tudo, porque pode a pessoa não ser aquilo que as pessoas pensam. Pode ter uma boa reputação, mas realmente não ser aquilo que as pessoas pensam de ti. Então, uma coisa é a pessoa ter reputação é o que as pessoas pensam de nós, e outra coisa é termos caráter. Caráter é aquilo que realmente nós somos. Pode ter uma reputação ruim, que alguém mal intencionado falou mal de ti, e tu tem um bom caráter. Outro pode ter uma boa reputação, que contrário teu respeito, e você ser um mau caráter. Então, uma coisa é ter reputação, e a outra coisa é termos caráter. E aí, aqui vem o ponto. O profeta nos diz: o caráter é formado através de sofrimento. Olha aqui, eu vou ler. A era da igreja de Esmirna, 97 a página. Porque ele fica do lado? A razão encontra-se em Romanos 8, 17 e 18. E se nós somos filhos, somos logo herdeiro, também herdeiro com Deus e co-herdeiro de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tem por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A menos que padeçamos com ele, não podemos reinar com ele. Você tem que padecer para reinar. A razão disso é que o caráter simplesmente nunca é formado sem sofrimento. O caráter é uma vitória, não um dom. Então não existe a pessoa dizer, eu recebi o dom do caráter. Ninguém vai receber dom de caráter. O caráter, ele é adquirido através de uma peleia, de uma batalha. Uma renúncia para a vida cristã. Aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo, a cada dia toma sua cruz e me siga. Esta peleia diária é que forma no homem o caráter que ele precisa. Ele vai ser moldado através dessa batalha caráter. Ele vai adquirir o caráter através de uma batalha espiritual. Aí o profeta diz assim, um homem sem caráter não pode reinar. Então, se alguém tem esperança de reinar no milênio com Cristo, já sabe, primeiramente aqui, do lado de cá, Deus tem que moldar caráter em nós, caráter cristão. Depois nós reinarmos. Por quê? O profeta diz assim, porque o poder sem caráter é satânico. Quer uma escritura? Como o poder sem caráter é satânico, Jesus chegou numa cidade. E aí aquela cidade não quis receber o Senhor Jesus. Aí os apóstolos disseram assim, 2 deles, Senhor, nos dá poder, e nós vamos mandar fogo descer do céu e consumir com essa cidade. O Senhor Jesus disse assim, vocês não sabem de que espírito que eu sou? Eu não vim destruir, eu vim salvar. Se Deus tivesse dado poder para eles, eles tinham destruído a cidade. Poder sem caráter, satânico, destruição, morte. Depois desses mesmos apóstolos, depois de receber o Espírito Santo, quando eles estavam matando a Estevão a pedrada, o Estevão disse assim, Pai, perdoa,
porque eles não sabem o que fazem. Isto é poder com caráter. E eu falei no outro culto aqui, repito de novo, né? Deus o livre, irmãos. Se Deus desse poder para pessoas que não tiveram experiência ainda do novo nascimento, né? Experiência do Espírito Santo, meu Deus do céu, ia matar tanta gente, né? Olhou atravessado, morre infeliz. É verdade, é. Atravessou meu caminho, capota teu carro. Vai ser uma destruição em massa, né? Graças a Deus que Deus não faz dessa forma, né? Primeiro, para Deus dar poder para nós reinarmos com Cristo, primeiro Deus tem que moldar em nós um caráter, né? É a razão que nós estamos aqui. Aqui em São Marcos, só ler uma escritura com os irmãos de São Marcos, daqui eu vou tirar aqui meu tema, quer ver? Aqui São Marcos, capítulo 10. É o 10. É, 10 e 17, São Marcos. Bem conhecida essa escritura aqui. Estando ele pelo caminho, veio ali alguém correndo, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, o que eu farei para que eu possa herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que tu me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudará, honra o teu pai e tua mãe. E ele respondeu dizendo: Mestre, tudo isto eu tenho guardado desde a minha juventude. Vocês concordam comigo que esse moço aqui, como cidadão, ele tinha um caráter impecável? Concordo, né? Porque a lei da época exigia, ele fazia. Caráter impecável. E aqui eu não estou me referindo-se ao caráter de Cristo. Aqui eu estou me referindo-se ao caráter moral de um bom cidadão, como ele era. E a lei que tinha para aquele dia, aquele homem guardava ponto por ponto. Exatamente o que Jesus perguntou para ele. Ele disse: tudo isso que o Senhor me perguntou, faço desde que eu era criança. É um caráter impecável. E quando eu falo de caráter moral, quando eu me refiro à palavra moral, eu não estou aqui me referindo apenas à sexualidade. Mas dizer para os irmãos que a moral é um poder que abrange ou que impera em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da vida do homem e da mulher, o caráter moral, isso impera muito. E não é nem para salvação, para você viver uma vida comum aqui na Terra. O caráter moral. Aleluia! Esse caráter moral é algo que impera, governa, reina na vida do ser humano, do homem e da mulher. Como eu dou sempre um exemplo, coisa triste quando um pai ou uma mãe vai dar um conselho para um filho, para uma filha, e o filho ou a filha vira para o pai e para a mãe e diz: tu não tem moral para me dizer essas coisas. Aleluia. Coisa triste. Você dizendo isso para mim? Quem é tu para me dar essa moral para mim? É uma coisa triste. Quando o pai e a mãe perdem essa força, esse poder, o caráter moral dentro de casa, que ele não pode mais aconselhar, corrigir o filho e a filha, porque ele vai se voltar contra ele e vai dizer: tu não pode me dar essa moral para mim.
Ou como nós escutamos essas historinhas que eles contam, né? O filho preso pede para ver a mãe, um pouquinho antes de ir para a pena capital, morde, tira um pedaço da orelha da mãe e diz: eu estou te mordendo, porque tu deveria estar morrendo comigo, porque tu é culpada de eu estar aqui. Primeira vez que eu peguei lá um apontador na escola, tu achou bonito que eu tinha achado um apontador novo, a segunda vez que... E assim vai, né? Quando eu trouxe uma bicicletinha para casa, tu achou que era normal achar uma bicicleta, e quando eu era jovem, peguei uma carteira, tu ajudou a gastar o dinheiro junto comigo, e essas coisas assim. Então, coisa triste, quando o filho ou a filha, né, diz para o pai ou para a mãe. Ou vou usar uma expressão diferente, porque nós somos uma família da fé. Quando o mais velho vai aconselhar o mais novo diz: mas quem é tu para me aconselhar? Então, eu acredito que uma das coisas mais tristes para o homem, para a mulher, é quando ele chega nessa situação. E eu me lembro que fui na casa de um irmão, com o pastor Virgílio, visitar um irmão, e esse irmão tinha acontecido algumas coisas ruins com ele. E a filha mais velha dele estava desviada, e ela desviada desceu da escada com um shortzinho tão curto, que a gente não podia nem olhar da cintura para baixo, né? E aí o pastor já apertou a mão dela e disse: fulana, o pastor Virgílio assim, bota uma roupa! E ela pegou e se revoltou, puxou a mão do pastor Virgílio e saiu correndo. O pastor disse: olha, ela fez isso por causa daquela condição assim. Ela se acha no direito por essa condição. Né? O pai perdeu o poder que impera, o caráter moral, né? Vocês estão felizes? É a palavra de Deus, viu, irmãos? Ninguém se ofenda. Uma vez Jesus disse para os fariseus: olha, vocês podem fazer o que eles estão dizendo para vocês fazerem. O que eles estão falando é certo, eles estão recitando a palavra. Mas vocês não fazem o que eles fazem. Romanos capítulo 2, versículo 1, né? A Bíblia fala, né? Tu que condenas aquilo que não se deve fazer, mas tu mesmo faz. Isso aí, irmão, é falta de caráter moral. Meu filho, tu não fuma. Mas o senhor fuma. Eu sou adulto. Grandes coisas. Está dizendo porque o filho, então, quando crescer, tu pode fumar? Onde é que está o poder moral? Meu filho, não fuma. Por quê, pai? Porque tu nunca viu fumando. Eu nunca te dei esse exemplo. Tu viu fazer isso alguma vez? Não, então. Tem moral para te falar. E não se esqueçam, mães. Talvez vocês, mulheres, pensem: nós não podemos pregar. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O profeta diz que a mulher é o quinto evangelho. Quem é que já leu isso? A mulher é o quinto evangelho. Porque o menino e a menina estão observando a tua vida diária, constante. Ou o pai, aquele que conduz os primeiros passos do menino. E aquele homem cristão vai visitar os familiares no período de Natal, passar a casa de um, tomar um pouquinho de cerveja, passar a casa do outro, tomar um pouquinho de cerveja. Eu sou um cristão, mas só um pouquinho. Aí passa só um pouquinho. Quando chegou na última casa, eu estava caindo de bêbado. Aí você caminhando na neve. Tonto. Quando olhou para trás, o menino: o que está fazendo, meu filho? Estou tentando seguir os seus passos. Não é verdade? Aí Paulo disse que ninguém pense de si além daquilo que tu é. Às vezes nos achamos tão grande, tão perfeito,
E às vezes, irmão, não prestamos atenção que de vez em quando temos que retornar ao altar de Deus para acertos e consertos. Mas por que as pessoas não retornam ao altar de Deus? Porque muitas pessoas pensam de si aquilo que eles não são. Daqui um exemplo bem simples, né? São Fusca e acham que são Ferrari. Né? Tem a espiritualidade desse tamanho, mas pensa que a espiritualidade desse tamanho é assim. Glória a Deus. Vocês estão felizes? Vamos lá. Outra coisa. Todos nós, seja na nossa casa, seja no trabalho, seja na escola, seja no tabernáculo, todos nós somos responsáveis pela atmosfera do ambiente que nós vivemos. Todos nós. E não adianta as pessoas dizerem, mas o lugar é ruim, mas aqui é muito pecado. Nós cantamos aqui. Eu até senti a presença de Deus no hino que nós estávamos cantando aqui, sobre Paulo e Silas. Não importa, irmão Darabos, o ambiente que o homem está. Se ele formar a atmosfera correta, Deus vai operar em qualquer ambiente que ele vive. E naquele ambiente de prisão, de preso, de bandidos e todo tipo de pessoas que tinha ali, não ficar ali lamentando ou se adaptando ao ambiente porque está difícil, somos só dois aqui, não pode ser diferente, vai ser vergonhoso, vai ser feio. Não importa quantos estejam aqui, eu sou diferente. Eu vou falar minha atmosfera. Eu vou criar meu ambiente cristão. O que vamos fazer? Vamos cantar. E começar a cantar. E o resultado vocês sabem. Não vou contar a história de Paulo e Silas que vocês conhecem. Não é o lugar que nós estamos, é o quanto você pode criar a atmosfera correta no ambiente que você vive. Então, irmãos, e esse fator moral que eu estou falando está conectado a essa atmosfera que você cria em torno de si. E todos vocês sabem aqui, como família, que uma família não pode ser formada sem esse fator moral, né? Aleluia! Bom, agora vou estreitar um pouquinho mais aqui a porta. Em poucas palavras, a gente pode perceber como é importante esse fator moral na vida do homem. Esse fator moral na vida do homem. E ao mesmo tempo, irmão, tu pensar assim, que o fator moral não vai levar ninguém para o céu. O fator moral não leva ninguém para o céu. Alguém me conta alguma coisa ruim de Balaão? Moralmente? Vai lá, fica junto com o Papa lá um mês. Vê se tu acha alguma coisa imoral nele, assim como homem. Tá lá fazendo as orações dele, rezando a missa. Talvez muitos bons católicos têm muito mais moral, talvez, que muitos crentes da mensagem. Então a gente sabe que moral também não leva ninguém para o céu. O jovem rico é 2 vezes rico. Era rico em propriedade e uma riqueza muito grande na moral. Tudo que Jesus perguntou para ele era irrepreensível. Tudo ele cumpria, estava tudo certinho. Não matava, não roubava, não adulterava, não cobiçava desde criança. Tinha uma vida impecável. Porém, com toda a sua moral, esse jovem se foi ao inferno. Quantos sabem que ele foi ao inferno? E o profeta mostra a caminhada dele. O profeta mostrou que São Lucas 12:16,
quando aquele homem rico destruiu seus velhos celeiros e fez novo celeiro para poder armazenar a quantidade de grão que ele tinha colhido. Ele diz, goze minha alma, tem alimento por muitos dias. O profeta era o jovem rico. Prosperou. São Lucas 16 e 19, quando o rico levantou a sua cabeça ao céu e viu Lázaro no seio de Abraão, o profeta disse, aquele era o jovem rico. Então, com toda a moral impecável que ele tinha, não impediu ele de ir ao inferno. Prosperou, sem matar, sem roubar, mas separado de Deus. Provavelmente, ele e Lázaro, morreram no mesmo tempo, e como eu falei um dia num culto, talvez ninguém queria fazer muita coisa pelo Lázaro, O Lázaro, coitadinho do Lázaro, ia ser aquele tipo de membro que ia pedir cesta básica todos os meses. Aí quando o Lázaro achou Jesus, é bom que ele vai para lá mesmo, porque esse irmãozinho só dá problema, doentinho, está sempre doente, está sempre aqui. Talvez todo mundo queria ser pastor do jovem rico, Que baita dízimo que tinha o jovem rico, Talvez quando o jovem rico estava sendo sepultado, estava lá o sacerdote fazendo as orações, Senhor, recebe o teu servo. E ele está ali esperando seus olhos escurecer e que os anjos então lhe levem à eternidade. Daqui um pouquinho começa a escurecer, fica escuro, e como o profeta diz, daqui um pouquinho ele começa a cair num buraco que parece que não tem mais fundo. Ele vai caindo, 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 até que ele se encontra naquele lugar de tormento, Aleluia. E aí, irmãos, claro, Vamos lá, nós temos que ter a nossa boa reputação, temos sim, eu não quero anular isso. O Senhor Jesus Cristo falou aqui em São Mateus 5 e 16, ele diz assim, 5 e 16. Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, a maior força moral é o nosso caráter, é o que nós somos, e também o que Deus conhece de nós. O que Deus conhece de ti aí? O que as pessoas conhecem de ti? O que Deus conhece? Consegue cada um ir fazer seu próprio exame? Aleluia. Quando você, irmão, tem esse caráter e a reputação correta, você cria em torno de você uma atmosfera de bênção, uma atmosfera de felicidade, uma atmosfera de amparo, aquela atmosfera que o profeta diz que as pessoas desejam estar próximo de você. Você cria aquele bom ambiente que todos querem estar em torno de ti, devido à boa atmosfera que você cria, quando você traz esse verdadeiro caráter, essa verdadeira reputação, tua luz resplandecendo diante dos homens e Deus conhecendo o teu coração. Deus conhecendo o que você é aqui dentro. Você cria essa atmosfera, você atrai as pessoas para o teu lado. Deus é bom, Deixa eu dar uma salva de palmas para Jesus. Eu vou repetir algo que eu já falei aqui para os irmãos, e é importante. Culto de ceia, nós temos que aprender de Deus. E ninguém brabe comigo, mas eu tenho que falar a verdade. Olha, irmãos, todos nós temos que saber uma coisa, agora para os casados, Não se esqueçam, casais cristãos que servem a Deus, que guardam a palavra. Não te esquece que o caráter moral da família inicia-se no teu leito, um leito sem mácula. E quando eu falo isso, todos vocês já compreendem o que eu estou falando. Amém. Não preciso detalhar. Estamos misto aqui, então não preciso detalhar. Todos vocês compreendem
o que está sendo falado. Caráter cristão, caráter moral cristão de uma família, esse caráter ele tem que iniciar no leito, lá no quarto. Como diz a Escritura, que cada homem toma o seu vaso com santidade. Estão entendendo o que eu estou falando, né? Ninguém aqui se faça de desentendido, que todo mundo é entendido do que eu estou falando. Santidade. Aleluia! Glória a Deus. E eu sei que as pessoas, né, não têm desculpa. É claro que eu sei que Deus fez os humanos como seres humanos e Deus não condena você por ser humano. E Deus não te condena por você ser humano, que Deus até abriu uma porta de uma vontade permissiva. Qual é a vontade permissiva? A perfeita vontade de Deus é que todos os filhos de Deus viessem pela palavra falada. Aí a Bíblia diz assim, portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, unirá-se à sua mulher e serão os dois uma só carne. Então Deus dá o direito de o homem e de a mulher serem uma só carne. Aí Paulo então se diz, por causa da prostituição ou da fornicação, ou das relações ilícitas, que cada homem tem a sua mulher e cada mulher tem o seu marido. O que Deus está dando? Abrindo uma porta. Eu sei que você é um humano caído, então está aqui uma porta de escape. Então Deus não condena por ser humano. Mas Deus quer que isso seja feito da maneira correta, com santidade. Amém, Jesus? Amém. E é claro, né? Também tem o outro lado, né? Aí, às vezes, né? Muitos, para justificar falta, às vezes, né? Por alguma necessidade, às vezes apelam para a santidade, também não estaria correto, né? Às vezes traz essa atmosfera, aprendemos da religião, nessa coisa religiosa, isso às vezes causa também nervosismo, desgaste no casamento, o casamento às vezes fica insuportável, e por fim até acaba a destruição, o fim de um casamento, né? Quando não existe um entendimento claro dessas coisas, né? Falei num outro culto aqui uma vez, e isso eu vou repetir porque isso aqui é verdade, é coisa triste quando uma mulher descobre que está grávida e ela não quer estar grávida. Já vi mulheres espraguejarem, parece que o mundo caiu sobre a cabeça. Uma vez eu estava em Canela, na casa do meu sogro, chegou um rapaz, para vir falar com a fulana. E saiu de bicicleta, eu fui falar com a esposa dele. E eu achei que era alguma coisa grave que tinha acontecido. Eu cheguei e parecia que a mulher estava de luto. Meu Deus, esse homem deve ter aprontado alguma coisa, me dá graça, me dá uma resposta para essa mulher. O que aconteceu contigo? O que houve? Qual é o problema? Por que está tão... tu nem acredita. Estou grávida. E está de luto por isso? Quando a mulher faz isso, irmão, ela cria uma atmosfera de peso para aquela criança. Aquela criança é gerada no ventre, se sentindo já desprezada. Não existe um ambiente mais pesado para um casal, para uma família, né, que uma gravidez indesejada, né? A mulher está ali torcendo para que haja um aborto, porque não quer aquela criança. A Bíblia diz que nossos filhos são herança do Senhor, que os filhos de Deus não nascem à vontade da carne nem do sangue, que os filhos de Deus nascem pela vontade do Espírito Santo. E aquilo forma uma atmosfera tão ruim, não só para o casal, mas forma também para os demais filhos que estão ali, acarretam aquele peso, aquela atmosfera pesada. Irmão,
A primeira coisa que uma mulher deveria fazer é descobrir que ela está grávida. Eu sempre digo, descobriu que está grávida? Ajoelha. Ore a Deus. Agradeça a Deus. Por Deus está te dando condição de você trazer uma nova vida ao mundo. Senhor, talvez na minha concepção não tenha condição de criar mais um, mas o Senhor vai dar condição, o Senhor me dá condição, o Senhor vai me dar graça. Abençoa essa gestação, eu te agradeço por essa criança. Né? Criar essa atmosfera de amparo, de alegria. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu sei, irmãos, que parece que nessa parte, puxa para o lado machismo, não é machismo. A Bíblia diz que a mulher sabe edificar a sua casa. Quando se trata de a mulher sabe edificar a sua casa, é claro que está apontando que a mulher tem mais poder dado por Deus para criar a atmosfera. E que a mulher bem posicionada dentro de casa, criando a atmosfera certa, ela vence qualquer atmosfera pesada do marido ímpio, incrédulo que seja. Aleluia. Ela vence. Por esse poder de Deus dado a ela. Quando ela exerce esse poder da maneira correta, ela vence qualquer atmosfera ruim. Do marido meia boca, dos filhos rebeldes, ela consegue vencer essa atmosfera. Quando ela descobre o poder que Deus deu a ela. E aí nós lembramos da história que o profeta contou. Aquele homem está no bar bebendo, e estão conversando e estão dizendo, não existe mais pessoas crentes como antigamente. Antigamente tinha crente, agora não tem mais. E aquele homem diz, não, senhores, vocês estão enganados. A minha mulher é uma crente. Duvido. Vamos lá em casa e vou mostrar para vocês. Vamos chegar lá e vamos fazer de conta que nós estamos podres de bêbado. Eles vão entrar pela porta, né, tudo cambalhando como se estivesse bêbado. E ele gritou, faz aí uns ovos fritos para nós, nós queremos comer, meus amigos. A irmã foi lá, preparou os ovos fritos. Quando colocou na mesa, ele puxou a toalha, derrubou tudo e disse, não é assim que eu quero. Está muito cru, faz de novo. E aí, quando eles foram para a sala sentar, aquela mulher pegou a vassourinha e começou a cantar um corinho, né? Porventura, pode Jesus Cristo levar a cruz sozinho? Oh, glória a Deus. Aleluia. Será que não tem um pedacinho de cruz para mim carregar também? Será que não tem uma parte da aflição de Cristo que sobrou para nós? Quando aquela mulher está cantando, juntando aqueles ovos lá que ela tinha feito, quando ela olhou para a sala, estavam aqueles homens, todos eles chorando. E naquela noite, todos eles aceitaram a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Não com essa atmosfera, né? Uma discussão, briga, xingamento, se maldizendo, né? Maldizendo a tudo, maldizendo a família, se amaldiçoando-se a si mesmo. Faz atmosfera de amparo, né? De alegria, né? Eu tinha mais algumas coisas para falar aqui, irmão, mas eu creio que o tempo passou, tenho que repartir a ceia com os irmãos, e sei que foi o suficiente, né? Deus falou contigo? Deus falou comigo também. Deixa uma coisa para você, Deus falou contigo, Deus falou comigo também. Eu sei que quando eu prego mensagem assim, como preguei domingo passado, eu sei que eu sinto, até que às vezes capto assim, pensamentos, né? Pensamentos assim. A mulher dele, as filhas dele. Irmão, quando estou pregando, eu prego para mim, eu também preciso entrar na linha com Deus. Eu prego para minha mulher e prego minhas filhas também. Eu não faço uma lista, irmãos, eu vou separar aqui fulano, beltrano, ciclano e vou pregar só para... Irmãos, eu prego para todos. Prego para todos. Vejo tudo e falo para todos. E falo para mim também. Paulo diz com Timóteo, cuide que a palavra que tu pregue converta os que te ouvem e a ti mesmo está pregando. Estou pregando para mim também.
Eu sei que quando se prega assim, Deus quer te abençoar. Mas o diabo vai na mente para razoar, para te perder a bênção. Pois é, lá a filha dele, lá a mulher dele. Não, prego para todos. Ou eu faço distinção aqui, prego para todo mundo. Aqui no púlpito eu não sou marido, não sou pai, não sou amigo. Aqui eu sou sacerdote de Deus, comprometido com a palavra, não com pessoas. Aleluia. E se alguém quer subir no arrebatamento, tem que obedecer a palavra. Da maneira que o Espírito Santo está trazendo. É assim que Deus gosta, é assim que Deus fez, é assim que tem que permanecer até o fim. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Eu sei que todo ministro desejaria subir no púlpito, Senhor, trazer uma palavra de incentivo, palavras boas de ensinamento para o povo, continuar seguindo, prosseguindo, crescendo. Mas, às vezes, Senhor, nossa caminhada no deserto, vamos esquecendo a nossa circuncisão, nossa separação com as coisas do mundo. E, de vez em quando, o Espírito Santo, Josué desse tempo, tem que parar o povo, examinar aqueles que precisam serem circuncidados, porque a terra prometida, Senhor, está diante de nós, e nós queremos entrar na terra. E eu não quero ficar de fora, amém, desse Espírito Santo, desse selo. Eu não quero ficar fora, Senhor, do milênio, que o Senhor tem nos prometido, esse reinado de 1000 anos com o Senhor. Eu não quero estar de fora desse arrebatamento, Senhor. Eu não quero estar de fora da eternidade. Por isso eu te peço, o Senhor sempre nos corrija, Senhor, através da tua palavra. Nos ensina sempre, Senhor. Não é a palavra do Senhor que precisa ser mudada. É nós que precisamos mudar as nossas vidas. Não é o pastor que precisa parar de pregar rudimentos. É nós que temos que sair dos rudimentos. Quando todo cordeiro sair dos rudimentos, não precisará mais pregar rudimento. Então não é a pregação que tem que ser mudada, somos nós, Senhor. Então que o poder da palavra traga mudança, transformação, mudança de entendimento, as pessoas possam passar a pensar diferente, a se conduzir diferente, porque as nossas ações definem o nosso caráter, e o nosso caráter é a nossa eternidade. Oh, meu Deus, nos conserva-nos debaixo da unção da tua palavra, e o Senhor vai nos guiar até o fim do caminho. Esta é a minha oração e meu agradecimento no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. 1 Coríntios capítulo 11, 23. Porque o desejo do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus maneira, e tanto